que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém? Aleluia. Guarda essa palavra. Vamos dirigir uma oração. Graças a Deus, já fui aqui abençoado pelo nosso levita, irmão César. Agora vamos pedir a Deus que esteja presente conosco aqui neste momento. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja mais atuante aqui. Já rendemos a Deus a nossa adoração. Já rendemos a Deus o nosso louvor. Louvamos o quanto podemos louvar. Mas chegou um momento sagrado, solene, de Deus falar conosco. Você não veio aqui hoje fazer outra coisa a não ser ouvir a voz de Deus. Aleluia. E ao ouvir a voz de Deus, esteja com seu coração sensível, porque aqui nós vamos falar sobre uma história, sobre a vida de Elias, que talvez ninguém nunca ouviu, mas que vale a pena ter comunhão com Deus, e nós vamos aprender com Ele aqui hoje. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja aqui com mais veemência, com mais presença, ó Deus, derramando o Teu óleo, a Tua unção, nesta palavra que será ministrada. Aqui, Deus, eu não tenho nada de mim, Senhor, para dar para o Teu povo. Deus, eu não sei nada, ó Deus, e não conheço a vida dos Teus servos, mas o Senhor conhece a vida de cada um. O Teu Espírito Santo conhece, porque vive, ó Senhor Jesus, neles, porque vive entronizado nos seus corações. Meu Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de poder, vai agora, meu Deus, tirando todas as arestas que muitas vezes, Senhor, se aproxima de alguém para trazer tristeza, rancor, para trazer, meu Deus, desânimo, porque, ó Deus, ao orar a Ti, ó Pai, ao orar ao Senhor, eu pedi ao Senhor esta palavra, ó Deus, e o Senhor falou conosco, que trouxesse uma palavra de encorajamento, Senhor, nessa noite. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, Espírito Santo. Fala com o Teu servo, fala com a Tua serva nesta noite, e que cada palavra, Senhor, venha entrar com unção, ó Deus, nos ouvidos, e descer a Teu coração, para que vidas aqui sejam transformadas, que aqui, meu Deus, possamos sair desse trabalho, não como nós entramos, mas cheio da Tua graça, cheio do Teu poder. Amém? Amém, queridos. Aleluia. Queridos amados, Deus trouxe ao meu coração nessa noite para trazer uma palavra
Deus falou comigo, leva uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, porque é isso que Deus quer falar nos últimos dias para a tua igreja. Porque o tempo que nós vivemos hoje, seja tão caótico como o tempo de Israel vivia, se nós formos analisar hoje a situação do mundo, a situação da sociedade, a situação do povo que vive sem Deus, eles vivem afastados de Deus, longe de Deus, e o pior, que ainda se sentem que vivem uma vida normal, que vivem uma vida rotineira, que já acostumou com aquilo. Mas aqui vamos falar sobre Israel. Quem era Israel? Israel foi uma nação e é uma nação até hoje, escolhida por Deus, separada por Deus. E toda a vida, desde quando Deus separou Israel, Israel nunca deixou de ser uma nação peculiar de Deus. Deus sempre tem tido um cuidado sobre Israel. Deus tem sido, Deus sempre tem tido um cuidado, um zelo. Deus sempre tem tido uma atenção a Israel. Mas por que isso, pastor? Porque Deus, quando escolhe alguém, Deus, quando chama alguém, e que quando torna esse alguém peculiar dele, ele não abre mão dele mais. Quando Deus escolhe alguém, Deus assume uma paternidade, aleluia, e o ama como o pai mais bondoso, que pode fazer tudo por aquela pessoa, enquanto aquela pessoa estiver com seu coração sensível e estiver andando na sua presença. Deus não abre mão de você. Se você chegou até aqui, se Deus te tirou lá daquele mundo caótico e trouxe para a casa dele, Ele já colocou os olhos em você, Ele já colocou a mão dele em você, e eu quero te dizer com toda certeza, Ele não abre mão de você. Ele está olhando para você. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Elias, um jovem que nasceu em um lar onde tinha os seus pais, que seguia à risca os mandamentos de Deus, como seus antepassados. Ele sempre mantinha a palavra de Deus, como era antes, como começou com Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e os seus antepassados ensinaram os seus pais, e os pais de Elias ensinou ele também a crescer nesse entendimento. Só que, todavia, o tempo que Elias viveu, Israel estava passando por uma apostasia terrível. Para quem não sabe o que é apostasia, apostasia é quando a pessoa recebe Deus, aceita Deus, começa a servir a Deus,
começa a ter o entendimento da palavra dele. E aí coloca a palavra dele e começa a servir fielmente. Mas com o passar do tempo a pessoa começa a viver em uma rotina e deixa de valorizar as coisas, as primícias de Deus, e começa a se afastar dos mandamentos de Deus. E começa a desviar os seus pensamentos a outros deuses. Isso significa apostatar. Apostasia é você apartar-se daquilo que você aprendeu, daquilo que você viveu, e aí de maneira relaxada, de maneira descuidadosa, você deixou de viver aquilo e começou a se distanciar de Deus. Isso aconteceu na vida de Israel. Mas só aconteceu na vida de Israel, pastor? Não, isso acontece na vida de muita gente hoje. Isso acontece na vida de muitos crentes hoje. Isso acontece na vida de muitas igrejas hoje. Se você analisar, você andando por aí, você não vê mais igrejas genuínas. Muitas igrejas já se apostataram da fé. Muitas igrejas já se apostataram da sã palavra de Deus. E as igrejas são mantidas, são guiadas por dogmas humanos. A presença de Deus já saiu dela. A presença do Espírito Santo também já saiu dela. E o homem dominou. Para quem não sabe, existem 3 tipos de doutrina. Doutrina significa ensinamento. Existe a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina de Satanás. Não vou dizer que as igrejas estão sob a doutrina de Satanás, mas estão sob a doutrina dos homens. E Deus não aceita que os homens comandem a tua igreja. Deus não aceita que o homem manda na igreja. Aleluia. Onde o homem entra, Deus sai. Onde o homem fala, Deus se cala. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é o príncipe da igreja. Deus é o noivo da igreja. É Deus que tem que estar em comando da igreja. O dia que a igreja deixa que Deus afaste dela por causa de alguma idolatria, de alguma coisa que entra no seu coração, ela começa a se apostatar da fé. Assim foi a situação de Israel. O que aconteceu nessa época de Elias? Israel viveu um tempo caótico, onde a apostasia tomou conta de todos, de uma maneira tão terrível, que eles começaram a viver uma vida normal, se dizendo que era Deus, se dizendo que servia a Deus, se dizendo que era de Deus, mas fazendo tudo que aprazia os seus corações e as suas vontades humanas. Para começar, do rei Acabe, quando Elias atuou, aqui na palavra, Elias viveu no tempo do rei Acabe. O rei Acabe, quando assumiu seu reinado, para fazer uma aliança a outros povos, imitando Salomão às vezes, ele casou com a mulher por nome Jezabel. Jezabel foi uma mulher que, quando nasceu, ela foi consagrada aos Baalins. Ela foi batizada na idolatria. Ela cresceu na idolatria, servindo o Deus de Baal. E o que aconteceu? O rei Acabe, sem a orientação de Deus, sem a obediência de Deus, casou com Jezabel e começou a reinar sobre Israel. Acabe era um homem frouxo, um homem que não tinha postura, um homem que não tinha uma personalidade de liderança. Ele deixava Jezabel liderar.
reinado de Acabe, a última palavra era de Jezabel. E Jezabel comandava. Era uma mulher de personalidade forte, uma mulher que comandava tudo, e de maneira maldosa. Aí de repente, Elias, que nasceu aqui, como a palavra de Deus diz, numa cidade pequena, uma cidade por nome Tisbe, era da região de Gileade, mas era uma cidade tão pequena que era ignorada por muitos, não tinha influência nenhuma na cidade. E como Jesus nasceu em Nazaré, e os povos diziam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era insignificante, era ignorada. Mas é assim que Deus age. Deus não precisa de homens ostentando status no seu peito, com autoridade, com maioral, para Ele usar, não. Aleluia. Deus usa os pequenos, Deus usa os menores, e dos lugares pequenos e dos lugares menores. Quem vem você menos pensar que vai ser alguma coisa que Deus vai usar para ser um grande homem, uma grande mulher, olha aí Deus levantando, aleluia, e você dizendo: quem é aquele, de onde é? Você não sabe nem de onde ele é. Porque Deus quer fazer isso? Porque Deus faz isso? Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o íntimo, Deus olha o coração, Deus olha a natureza, o caráter, Deus olha a pessoa por dentro. Nós conseguimos ver as pessoas por fora, nós começamos a analisar as pessoas por fora, conhecer as pessoas por fora, mas Deus não. Aleluia. Deus conhece todos nós por dentro, Ele sabe quem é, e cada um como tem a sua personalidade e o seu caráter, Ele conhece. Queridos, Deus conhecia o caráter de Elias, Deus conhecia a personalidade de Elias, até porque ele nasceu e cresceu instruído a não se afastar dos caminhos do Senhor. E Elias, já jovem, já com a sua maturidade conhecedora de Deus, uma certa feita ele subiu ao monte e começou a analisar a natureza de Deus. Aleluia. Se assentou em uma pedra e começou a dizer: Senhor, como o Senhor é lindo, Criador de todas as coisas, só o Senhor que pode fazer isso. Mas entristece o meu coração por reconhecer isso,